Olá, acadêmicos, estamos iniciando nossa quarta aula de Educação Matemática. O nosso tema de hoje é bem interessante para que vocês consigam trabalhar com seus alunos em sala de aula. Conhecimento científico e a produção adidática. O que seria uma produção adidática? A gente ouviu muita coisa sobre produção didática, mas o que seria a didática? Vamos ver na aula de hoje essa compreensão. Primeiro vamos partir do pressuposto que não saiba o que é o conhecimento. Então vamos lá saber o que é o conhecimento. Temos o conhecimento cotidiano, ou seja, o conhecimento produzido pelo homem por meio de suas experiências diárias, aquilo tudo que nós vimos falando anteriormente. E o conhecimento científico tem sua validação amparada por métodos e técnicas, é aquela produzida pela investigação científica por meio de seus métodos. Então o conhecimento científico ele vem sempre acompanhado do conhecimento cotidiano, porque a gente sempre, para que esse conhecimento cotidiano seja validado, é necessário que ele passe para o conhecimento científico. Às vezes nós utilizamos certa coisa que aprendemos com nossos antepassados, só que para que isso seja uma verdade dentro do mundo científico, há necessidade que seus pares façam as análises com seus métodos e convalide essa como sendo um conhecimento científico. Então temos o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. Na matemática, define como uma ciência formal o conhecimento aceito pela comunidade científica. É aquela passiva de demonstração dedutiva. Então, toda vez que eu falo em conhecimento matemático, aquilo que eu conheço da matemática como verdade, ele primeiro precisa de ter uma dedução, o quê? Ele precisa de uma certa demonstração dedutiva. A gente usa isso muito na álgebra, na geometria. Vocês vão ver durante todo o curso que toda aula sempre a gente fala a respeito de determinado conceito, mas resguardado pela sua dedução por algum matemático que já efetuou. Então vamos olhar o que seria a teoria das situações. A teoria das situações foi desenvolvida pelo pesquisador francês Guy Rousseau em 1986 e busca criar um modelo de interação entre o aprendiz, o saber e o meio na qual a aprendizagem deve se desenrolar. Denomina-se situação o modelo de uma interação de sujeito como um meio específico que determina certo conhecimento. Então, tudo que a gente fala, sempre que vem falando desses conceitos, sempre busca o suporte teórico em outros conhecimentos. Ou seja, a gente já falando em Vygotsky, estamos falando agora em situações, teoria das situações. O que seria essa teoria das situações? Então, dando uma certa determinada situação, para poder que eu consiga desenvolver essa situação, eu preciso dando do conhecimento prévio como conhecimento científico, ok? O objetivo central da teoria das situações não é o sujeito cognitivo, mas as modificações que o sujeito realiza no seu comportamento, por intermédio de situações didáticas que proporcionam a interação entre professor e aluno. Você pode dizer, professor, como que esse conhecimento, como é que muda esse comportamento para me ter essa teoria de situações? Uma coisa bem prática, você conhece algumas medições, principalmente quem mora na zona rural, que vive com contato com a sua zona rural. Ele tem todo aquele conhecimento que ele faz aqueles cálculos matemáticos. Mas nada é de graça ou apareceu do nada. Tudo aquilo que nós conseguimos calcular e representar, existe todo embasamento matemático. Então, como eu faço essa transferência, não só na parte cognitiva, mas também nos cálculos e suas deduções, ele começa a conceber melhor todo aquele conhecimento que ele tinha, agora engajado ou embasado pelo suporte desse novo conhecimento matemático. Então, o triângulo didático. O triângulo didático, você pode observar que ele tem exatamente 3 pontos muito interessantes. O saber, o professor e o aluno. E pode ver que esse triângulo, o saber com o aluno, o saber o professor e aluno, são relações de ida e volta. Não é uma mão única. Ele vai e volta esses conhecimentos. A relação professor-aluno é uma relação muito pedagógica. Como trabalhar essa relação, de que forma eu devo trabalhar. O professor e o saber com o aluno, então o professor saber vem da epistemologia do professor, do aquele conhecimento prévio, tudo aquilo que o professor já sabe. Em relação do aluno, você não pode desprezar o conhecimento prévio dele, mas sim fazer que esse conhecimento se torne agora um conhecimento científico, embasado no todo o conhecimento epistemológico do professor. Ok? Então, tem 3 tópicos bastante interessantes. Primeiro, o aluno aprende adaptando-se a um meio, que é o fator dificuldades
de contradições e desequilíbrio. Então, aquele que ele sabia, agora vem a dificuldade da escola, porque vem as contradições, até algumas coisas que ele pensa que era verdade e começa a surgir como não verdade. O desequilíbrio, porque o desequilíbrio ele começa a desorganizar toda a ideia daquele conhecimento, até reorganizar essa ideia embasado nesse novo conhecimento científico. O meio não munido de intenções didáticas, é suficiente para permitir a aquisição de conhecimentos matemáticos pelo aprendiz. Mesmo que eu venha com todas as didáticas possíveis, esse meio, mesmo unido, ele não é suficiente. Eu preciso do intermediador. Lembra quando eu falei que o professor é mediador desse conhecimento? Então essa relação didática é bastante interessante e necessária. O meio também, essas situações devem engajar fortemente os saberes matemáticos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Dentro dessa teoria das situações que nós estamos estudando, podemos encontrar as situações didáticas e as adidáticas. O que é uma situação didática? É todo o contexto que cerca o aluno, nele incluídos o professor e o sistema educacional. Então, quando o aluno ele adentra na escola, então todo aquele conceito, aqueles pressupostos, aquele suporte que o aluno tem, ele vai ter uma situação didática. Então, ele vai ter aquele estudo com sua formação e toda aquela metodologia que o professor trabalha com ele. Ora, por outro lado, também temos as situações adidáticas dentro da escola. Nas adidáticas, o professor é um mediador. Ele cria situações que propiciam o aluno a refletir, organizar, criar suas estratégias, agir e validar sua resposta. Quer dizer, então eu posso colocar uma situação didática, um problema, uma situação do cotidiano do aluno e pedir que ele consiga desenvolver ou formular uma maneira de resolver aquele problema. Ele pode até resolver de uma maneira não muito didática, mas ele chega àquela solução, então agora a gente vai começar a fazer que ele reflita e consiga validar aquele seu raciocínio. Então o professor, por ter o conhecimento matemático, ele vai mediar aquele desenrolar para que o aluno consiga compreender que sua proposta de resolução também pode ser validada dependendo que não infrinja as leis ou as organizações matemáticas, tá ok? O conhecimento produzido na escola, bastante interessante também sabermos e podermos trabalhar. Segundo Hiller, citado por Lopes em 99, não é possível traçar uma linha divisória rigorosa e rígida entre comportamento cotidiano e não cotidiano. Realmente, se você analisar isso, cara, é quase que impossível. Como é que você vai dizer, isso aqui é do cotidiano, isso aqui não é do cotidiano? Porque às vezes o que é um cotidiano para mim pode ser uma coisa não cotidiana para você. Então isso é uma coisa muito grande, então é difícil a gente conseguir fazer essa linha divisória, praticamente que impossível. Embora o conhecimento cotidiano seja entendido por muitos como um conhecimento a ser suplantado pelo conhecimento científico, a aprendizagem de matemática na sala de aula é um momento de interação entre matemática acadêmica e a matemática como atividade humana. Então, como eu sempre venho falando, então o conhecimento científico ele vem suplantar, quer dizer, vem dar o suporte ou vem confirmar aquele conhecimento que nós temos, e a sala de aula é exatamente esse momento que o professor, como um mediador, ele pode fazer o quê? Pegar essa transposição e fazer que a matemática, não só a didática, mas a matemática adidática, ela também venha fazer parte do cotidiano da criança dentro da escola. Na escola, muitos alunos, ao se depararem com os problemas matemáticos, têm a preocupação de descobrir qual a operação ou a fórmula de ser aplicada para encontrar a solução do problema. O que gera neles a sensação de que matemática escolar é distante da realidade. Então, essa parte é bastante interessante que você trabalhe com os alunos das séries iniciais, para que compreenda que a matemática, por ser um conhecimento científico, ela tem a sua validação pelos seus pares. De que forma? Todos eles, analisando, podemos utilizar algumas ferramentas, alguns suportes matemáticos para desenvolver. Mas nada impede que uma situação, um problema do meu cotidiano, a pessoa, de uma forma didática, também chegue à mesma solução. Basta a gente compreender e discutir para que o aluno consiga também conceber que a matemática ela te dá vários caminhos a percorrer para chegar à possível solução do problema. Não existe uma única solução. Ou a solução única, mas não existe um único caminho de chegar a essa solução. Ok?
Uma comprovação de que os alunos são capazes de produzir estratégias próprias são os chamados desafios matemáticos ou situações adidáticas, em que o aluno é livre para refletir, planejar, testar e validar socialmente suas hipóteses. Então, para que nós conseguimos compreender ou fazer que a criança aprenda a matemática sem ser uma ferramenta de exclusão, mas sim de uma participação efetiva, até uma maneira gostosa, coloca situações, problemas e não te dá o caminho para ele. Pede para que ele pense, reflita de que forma ele poderia sair daquela situação, problema, com o conhecimento prévio dele ou não. Quem sabe ele pode até argumentar, não, professor, mas se eu fizer isso aqui, eu chego à resposta. Então você, como um professor de matemática, é que vai concordar ou pelo menos complementar uma ideia mais que ele possa compreender que aquela solução que ele fez, matematicamente não vai chegar a nenhuma solução ou se tornar impossível. Mas se ele chegou à resposta, vamos discutir de que forma ele fez e qual foi o procedimento matemático que ele fez para nós podermos convalidar e com isso ele vai conseguir participar e você vai ganhar mais participação efetiva dos alunos em sala de aula. Quando o aluno é encorajado a explicar seus procedimentos e o professor deixa a sua posição de ser o único capaz de ensinar para assumir a posição de quem também aprende, rompe-se uma barreira não dialógica. Dessa forma, os conceitos passam a ter significado para o educando. Eu gosto muito de fazer esse tipo de situações com os alunos. Eu jogo uma situação e faço, como é que eu poderia resolver isso aí? Então, alguns conseguem fazer conceitos, às vezes que a gente fica olhando, pô, como é que o cara conseguiu imaginar esse possível solução. Se você dá o problema e já dá o caminho, você polda ele de averiguar outros caminhos. Então fica de uma forma muito dialógica. Então se você dá a oportunidade de ele refletir e até tentar, caso não consiga, você começa a discorrer algumas situações parecidas com ele para que ele consiga sempre refletir e convalidar seus pensamentos. À medida que se colocam em discussão diferentes perspectivas de se fazer matemática, também o erro deixa do seu lado caráter punitivo para ocupar seu lugar de maneira positiva na construção do conhecimento. Essa também é uma grande sacada, ou talvez uma das melhores maneiras de trabalhar com a forma adidática com seus alunos. Porque quando você joga um problema e já resolve ele de uma forma dialógica, correta, dentro dos parâmetros matemáticos, com a linguagem matemática, ele acha que se não chegar àquela solução ou não seguir aquele caminho, a sua solução nunca vai ser verdade. Então ele se sente punido e poldado da maneira de raciocinar para desenvolver um cálculo matemático. Certas vezes eu brincava muito com os alunos, quando eu ensinava nas séries iniciais, o aluno perguntava, professor, que horas são agora? Aí, vamos supor, se fosse 2 horas e 30 minutos da tarde. Eu disse, são exatamente 12 horas e 150 minutos. Eu falei, como é que pode? Eu fiz, penso a maneira de sair da situação e me diz a hora. Então, são problemas simples que você faz que o aluno desenvolve tanto o raciocínio lógico, matemático, cálculo mental e dê a possibilidade de ele arranjar várias maneiras de dar uma resposta. Tá ok? Então, para Piaget, citado por Muniz em 2006, muitas atividades realizadas pela criança se assemelham à atividade realizada pelo matemático, certo? Então, são várias maneiras de a gente realizar e conseguir uma possível solução. Do mesmo modo que a validação da produção dos matemáticos se dá diante dos seus pares, para que haja o conhecimento como conhecimento científico, é necessário a aceitação da comunidade acadêmica. Então, nem sempre o que a gente faz é verdade se os nossos pares não também reconhecerem como conhecimento científico. Se você desenvolver um cálculo matemático e esse cálculo matemático não existe dentro do conhecimento científico, é necessário encaminhar essa resolução para os pares para que eles consigam consolidar e a partir daí entrar no conhecimento científico. Na sala de aula, cabe ao professor, enquanto mediador, a discussão e validação dos métodos alternativos desenvolvidos pelos alunos. Com isso, a gente está concluindo essa 4ª aula de hoje. Então, vocês comecem a buscar conhecimento da primeira, da segunda, da terceira, da 4ª. Então, temos a 5ª, 6ª e a 7ª aula para a gente ter uma noção holística do que é educação matemática e essa nova metodologia de se trabalhar em sala de aula. Bons estudos!